Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. E é sempre um prazer em me reunir com vocês aqui como igreja. A Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem rótulos, a Igreja de Cristo sem mácula, a Igreja de Cristo santa, pura e sem defeito. Então, amados, mais uma vez estamos aqui para nos reunirmos em graças e para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, pregando o ministério do Espírito, a graça de Deus em Cristo, a segunda aliança que Deus fez para com os homens e que está de Romanos a Hebreus. Então, bem-vindos sejam todos aí. É sempre um prazer, uma alegria e me reunir com vocês aí através desse canal, através do YouTube, sempre pedindo aos amados aí que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha, para que essa mensagem chegue a outros irmãos e que o Espírito de Deus que habita no verdadeiro Filho de Deus dê o entendimento do Evangelho da Graça e que o Filho de Deus saia da escravidão do sistema religioso chamado de evangélicos. Então, meus amados, graça e paz a todos, mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade à pregação do qual eu dei como título o porquê que nós pregamos contra o sistema religioso, conhecido aí como sistema evangélico. E nós estamos aqui mostrando na Bíblia e dizendo o porquê que nós pregamos contra o Evangelho e explicamos para os irmãos do sistema evangélico o porquê que eles são enganados. Isso abrindo o Evangelho, mostrando capítulos, versículos e explicando. Então, amados, nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, nós não temos nada contra a carne e o sangue, ou seja, nós não temos nada contra aquele pastor, aquele bispo, aquele fulano de tal ou beltrano. O que nós temos contra é o que eles pregam nas suas sinagogas e que mantém o Filho de Deus como escravo, onde eles só pregam a lei de Moisés, da qual nunca foi para os gentios e que não é mais para ninguém. Então, em primeiro lugar, nós pregadores da graça de Deus em Cristo, o nosso objetivo principal aqui é de engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de engrandecer e dizer que Ele já fez tudo e que tudo já está consumado. Por quê? Porque o sistema religioso chamado de evangélico, eles se reúnem para fazer as obras do qual Deus ele já fez. E chamando ele de mentiroso e dizendo que ele não está com nada. E esses cães gulosos, esses lobos vorazes do sistema religioso chamado de evangélico, eles só pregam por torpe e ganância e pensando somente no fio mental, no dinheiro. Então, nós estamos aqui para quê, Lira? Nós estamos aqui para denunciar o engano. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e mostrar a verdade de Deus que esses cães gulosos transformaram em mentira. E para mostrar, esclarecer para os verdadeiros filhos de Deus, do qual são os únicos que vão entender o Evangelho.
E quem são os verdadeiros filhos de Deus, Lira? São aqueles espíritos que estão aqui numa participação comum de carne e sangue e que tem o Espírito de Deus no teu espírito e que vai dar esse entendimento do evangélico. E também nós estamos aqui para pregar contra esse sistema desgraçado aí, chamado de evangélico, do qual só prega por torpe e ganância. E estamos aqui para mostrar a verdade de Deus, abrindo a Bíblia, abrindo o Evangelho, mostrando capítulo, versículo, e explicando, e reduzindo esses cães gulosos a nada. E vocês precisam ter esse entendimento e deixar com eles aí somente os filhos da perdição. Aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo e que não vai entender nunca. E que está lá nesse sistema aí somente por interesse. Interesse de querer comprar Deus. Interesse de querer fazer algo dizendo que é para Deus, para conseguir algo melhor do que o que ele oferece. Querendo casa, querendo carro. Querendo uma mulher nova, querendo um marido novo, querendo uma namorada. Entende, meu amado? Então, meu amado, eu preguei ontem como título o porquê que nós pregamos contra o sistema evangélico. O porquê. E eu estou fazendo uma comparação da verdade com a mentira de vocês, evangélicos. Então, eu leio aqui o evangélico, mostro aqui o evangelho e digo o que é que vocês fazem dentro da sinagoga de vocês. Ou seja, querendo fazer as tuas obras e não vivendo por fé nas obras de Deus que já está consumado e que o justo viverá pela fé. Então, a última pregação aí, que foi de ontem, o último entendimento que eu tentei passar para vocês, e eu terminei dizendo que não existe aqui na Bíblia Santa Ceia, e que vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso, e todo domingo, primeiro domingo de cada mês, vocês se reúnem para dizer que ele está morrendo, anunciando a morte dele. E dizendo que o corpo dele é um pedaço de pão da padaria, que vocês comem o pedaço de pão e bebem esse suco, e depois vocês vão para o banheiro e botam isso aí para fora e dá descarga no corpo de Cristo. Então, meu amado, isso é uma ignorância de entendimento. Por quê? Porque você não serve a Deus e você adora mais a criatura do que o Criador, que é o teu cão guloso. Então, eu vou continuar esclarecendo mais ainda esse entendimento da Santa Ceia de vocês, que não é Santa Ceia, é Páscoa. E no último vídeo eu li aí Lucas 22, a partir do 14 até o 20, e mostrei para vocês que não é Santa Ceia e que é Páscoa, e que os gentios não participaram de Páscoa. E que ele não estava falando com você, não estava falando com o teu cão guloso e nem comigo. Ele estava falando com os 12 discípulos dele. E que Paulo não estava lá. Então, dando maior entendimento de que não é Páscoa. E que vocês vivem no engano e chamando Deus de mentiroso e transformando a verdade de Deus em mentira. Por que, Lira? Porque não tem Santa Ceia aqui na Bíblia, amado. Não tem Santa Ceia aqui na Bíblia. Eu já desafiei vocês, todos vocês evangélicos, vocês bispo, todos vocês, padre, bispo, esses cangulosos aí que diz que são doutores em teologia, eu pedi para vocês mostrar aqui Santa Ceia, e vocês não mostram. Por quê, Lira? Porque não existe, amado. Não existe, isso é um engano. Isso é um engano desse sistema evangélico para te manter aí escravo dessa empresa que eles chamam de igreja e que eles roubam tudo que é teu, macho.
Eles roubam tudo que é teu. E quando tu não tem mais nada para dar, você não passa do portão. Então, meu amado, eu vou te dar esclarecimento aqui, né? Porque esse teu cão guloso aí, todos eles, de todas a chamada igreja do sistema evangélico, que não é a igreja de Deus, é a igreja de vocês. Porque eu já falei para vocês que a igreja de Deus é uma única e que não é parede, não é CNPJ e que são vidas compradas com o sangue dele na cruz. Ou seja, o seu filho. O seu filho que não é tu, não é a tua carne. São os espíritos. Que se você for um escolhido por ele, esse Espírito de Deus, ele habita no teu espírito. Então, meu amado, já te mostrei aqui que o teu cão guloso manda tu aceitar Jesus e Deus, ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Então, no vídeo anterior, eu estou explicando todas essas coisas aí e eu vou dar continuidade e vou te mostrar e vou comparar aqui no Evangelho o porquê que nós, da graça, pregamos contra vocês. Porque vocês vivem no engano e nós queremos esclarecer esse engano para tu acordar. Para tu acordar e deixar de servir os homens. Entende, amado? Você, meu amado, você crente, você evangélico, você tem 10 anos de igreja, amado. Tu tá com 10 anos buscando Deus. Tu tem 20 anos de igreja, meu amado. Tu tá com 20 anos buscando Deus. Tu tem 30 anos de igreja, amado. Tu tá com 30 anos buscando Deus. Quando Deus já está em tu, macho. Ele já está em tu. E tu tem que viver por fé nisso, que ele já está em tu. E outra coisa, meu amado, esse teu Deus aí, que o teu cão guloso te apresenta, não é o Deus da Bíblia, amado. Esse Deus aí, como eu já falei, ele precisa do teu dinheiro. Esse Deus aí que o teu cão guloso te apresentou, tu tem que trabalhar para dar 10% para ele, macho. Ou seja, vocês são escravo duplicado. Por que, Lira? Porque, meu amado, você é escravo do teu pastor que tu tem que sustentar ele. Que ele vive na mordomia. E você tem que sustentar esse teu Deus aí, macho. Esse teu Deus aí ruim, miserável. E o cara precisa de 10% do teu dinheiro, mas esse teu Deus, que não é o Deus aqui que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, meu amado, ele é dono do ouro e da prata, que não é esse ouro daqui, que vocês são doidos por ele. Entende, meu amado? Isso aqui é espiritual. Então, meu amado, esse Deus que eu sirvo, ele é dono do mundo, ele é dono de todas as coisas, inclusive de você, se você for um eleito dele, escolhido por ele, antes da fundação do mundo, que não é o Lira, é o Espírito que se revestiu da carne do Lira, e que está aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, amado, olha, eu vou te mostrar aqui o engano que o teu pastor faz e que ao mesmo tempo ele te chama de burro e ele faz de vocês o que quer. Ele faz de vocês o que quer. Por quê? Porque vocês não procuram ter entendimento, vocês não procuram servir a Deus somente em espírito e verdade, e que tu adora a tua igreja, adora o teu pastor, né? E quanto mais a igreja maior, aí é que tu adora mesmo. Entende, amado? E a palavra aqui diz que Deus, ele não ministra em santuário feito por mão de homem. Então, a tua igreja, quanto mais maior, mais vazia ela vai estar da presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não pode mentir, meu amado. E aqui está dizendo que Deus, ele não habita em santuário feito por mão de homem. E não é servido, e nunca foi servido por homem, meu amado. Então, eu vou abrir aqui, ainda te explicando sobre a Santa Ceia, que não existe na Bíblia e que isso daí é doutrina de homem, como são
o chamado santo da Igreja Católica, que eles mesmos fabricam. A Igreja Católica é uma fábrica de santo, macho. Para você saber como é que é viver aleatoriamente e viver na ignorância do entendimento do Evangelho. Os cães gulosos da Igreja Católica, eles dizem que tem poder para pegar um defunto e transformar ele em santo. E aí ele pega esse defunto que ele transformou em santo e cria um monte de imagem. E as pessoas ficam adorando essa imagem. Entende? Ou seja, adorando a outros ídolos. Que no teu caso aí, o teu ídolo é o teu pastor. Que não faz diferença nenhuma dos santos da Igreja Católica. Não deixa de ser heresia e idolatria. Isso aí sim é heresia e idolatria. E Deus, meu amado, Deus, que vocês sabem, Ele não divide a glória dele com ninguém, meu amado. Meu amado, ninguém é quem, amado? Ninguém. Ninguém é ninguém, amado. Ninguém é ninguém. Imagine cão guloso. Imagine pedaço de pau. Imagine defunto. Lá em Hebreus diz que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, macho. Todos os homens, Maria, Zacarias, Jeremias, Moisés, todos, meu pai, todos estão ordenados a morrer somente uma vez, meu amado. Morreu, acabou. Volta para a terra e vira pó, da onde veio. Entende, meu amado? E os filhos de Deus? A morte não tem mais poder sobre ele, que são os espíritos. E vocês não querem entender. Então, olha, dando continuidade aqui, essa pregação aqui tem como título o porquê que nós pregamos contra o sistema evangélico. Parte 2. Com o intuito de quê? De engrandecer o nome de Deus, dizendo que ele não é mentiroso, que você chama ele de mentiroso, e para dar entendimento para o verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o Filho da salvação. Somente ele é que vai crer. Não adianta pular, não adianta rodar, não adianta subir monte, não adianta descer monte, não adianta dar dízimo, não adianta puxar o saco do teu cão guloso. Só quem vai crer são os filhos da salvação, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. E os filhos da perdição não vai crer, meu amado, não vai crer. O homem natural não entende as coisas espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Entenda disso uma vez por toda e pare de achar que tu tem algum poder de alguma coisa, macho. De tu conseguir alguma coisa com Deus dando dinheiro, subindo no monte, descendo no monte, comendo pão, bebendo suco, lavando o carro do teu cão guloso, lavando as cadeiras da tua igreja. Meu amado, isso aí não tem nada a ver com Deus, amado. Nada. O nome disso aí é puxar saquismo. Entende? Então, olha, eu vou mostrar aqui em 1 de Coríntios 11, 23, que vocês dizem que Paulo está ensinando a vocês a fazer a Santa Ceia. Agora, o que é que teu cão guloso lê? O que é que ele lê na tua igreja? O que é que ele lê? Olha aqui o que ele lê, ó. Ele não lê aqui, porque esse cão guloso aí, macho, ele é um enganador. E eu vou te mostrar aqui. Esses caras aí é 171, cara. 171. Eles só pregam para vocês engano, mentira, para manter vocês escravos aí a vida inteira. E que tu, meu amado, tu tem que ter entendimento do evangelho. Se tu não tem o entendimento
Então, tu não é filho de Deus, amado. Porque todo o filho de Deus, o Espírito que habita em tu, você vai ter entendimento. Então, olha, o que teu cão guloso faz para dizer que Paulo está ensinando vocês a fazer a macumba da Santa Ceia, que não tem aqui na Bíblia, e vocês não vão me mostrar nunca. Então, eles pregam para tu isso aqui, olha, que eu vou ler para tu aqui, e eu vou te explicar, e depois eu vou te levar de novo lá para Lucas 22:14, e vou te provar que Paulo, ele não está mandando tu, ele não está mandando você fazer nada, mas ele tá lendo aqui, ele tá lendo para os ouvintes dele lá, na igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, igual a vocês, que estava fazendo a mesma coisa que vocês fazem até hoje, que Paulo está explicando para ele que o que eles faziam lá não era Santa Ceia, e o que eles estavam fazendo lá é Páscoa. Então, ele cita aqui que ele recebeu do Senhor. Por quê? Porque Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, mas ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Então, ele está narrando aqui a Páscoa, que é Lucas 22:14, que eu vou te provar agora. Presta atenção. Então, olha, eu vou ler aqui e depois eu vou ler lá do começo, que eles omitem, ele esconde de vocês. Isso aqui ele não fala para vocês. Ele só fala isso aqui, ó. 1 de Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. Então, Paulo está dizendo aqui que ele recebeu do Senhor e que ele vai repassar para eles. E o que foi que Paulo recebeu? Paulo recebeu que Jesus, na noite e que ele foi traído, né? Ele fez a Páscoa, macho. É isso aqui que Paulo vai falar. Que Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, mas quem recebeu de Jesus de Nazaré foi os 12 discípulos. E foi eles que receberam a ordem para fazer em memória dele. Porque eu já expliquei lá que ele estava pré-anunciando a morte dele. E que os 12 iam fazer em memória dele. Por quê? Porque dali ele ia morrer após a Páscoa. E que a Páscoa ainda ia dar continuidade, porque não era só um dia. E os discípulos dele iam fazer quando, Lira? Ia fazer na sexta e no sábado. E no domingo? Não ia fazer mais, mas não fizeram mais. Porque eles entenderam. E vocês não receberam ordem de ninguém, a não ser do teu pastor, e não pararam mais de fazer, cara. Dizendo que Deus está morto. Dizendo que o túmulo lá tá ocupado, que o corpo de Jesus de Nazaré está lá. Apodreceu, porque já está com quase 2000 anos. Cara, como é que vocês vivem desse jeito, numa mentira dessa? Porque, cara, olha, deixa eu te falar, deixa eu te explicar. Se você nunca ouviu o evangelho, meu amado, se você nunca ouviu o evangelho, tudo bem, cara. Mas, cara, tem um monte de gente pregando o evangelho, mano. Vocês entram aí no canal do YouTube, tem vários pregadores da graça de Deus em Cristo, pregando o evangelho da graça de Deus em Cristo, do qual é para tu adorar a Deus somente por espírito e verdade, e que isso já está com quase 2000 anos, macho. E vocês estão servindo a homens e não vão para o evangelho. Então, meu amado, olha aqui o que Paulo está lendo. O que Paulo está falando para os carnais da igreja de Corinto, que era igual a vocês. Olha, 1 de Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. Ele vai dizer o que foi. Olha, presta atenção. Vê se isso aqui não é a mesma coisa de Lucas 16. De Lucas 22:14. Que é a Páscoa. Olha aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. Que o Senhor, Jesus, olha, na noite em que foi traído, tomou o pão.
fazendo uma simbologia, como eu já te ensinei, como eu já te expliquei no vídeo anterior. O pão fazia parte da Páscoa, ele estava na mesa lá com os 12, então ele foi fazer uma simbologia, ele foi fazer um faz de conta. Por quê? Porque na lei tudo era sombra. E o real seria quando? Na cruz. Quando ele falasse está consumado, né, aquilo ali era o real do que ele estava fazendo e do que foi sombra. Então, amado, que eu também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, 2 pontos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, ele está falando aqui com quem? Ele está falando com os 12 que estavam na mesa com ele. E ele estava fazendo uma simbologia e dizendo que o corpo dele, que ele está simbolizando através de um pão, ele está dizendo que aquilo era o corpo dele dado por vós. Vós quem? Por mim e por tu? Não, macho. Pelos 12 que estavam lá, sentado com ele, do qual ele está falando com eles, não é contigo. Então, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ó. Então, macho, aqui ele está falando com os 12 discípulos dele, que eu já preguei isso aqui. Estou só esclarecendo porque que teu pastor te engana. Que ele te leva para 1 de Coríntios. Quando 1 de Coríntios aqui, Paulo não está mandando tu fazer nada, macho. Ele está lendo, Paulo. Ele está repassando Lucas 22, 14. Então, ele disse para os discípulos dele fazer isso em memória de mim. E quando é que a gente passa a fazer algo em memória de alguém? Quando a pessoa morre. Tu não pode fazer algo em memória de quem está vivo, macho. Como é que tu se reúne, macho, com essa tua ignorância, com essa tua loucura, servindo a esse teu Deus, esse teu canguloso, esse teu pastor? Como é que tu se reúne todo primeiro domingo de cada mês atendendo o teu pastor, cara? E tu anuncia a morte de Deus, macho. Tu anuncia a morte daquele que no terceiro dia ressuscitou, cara. Explica pra mim. E vocês não querem que eu pregue contra vocês, cara. Como é que eu não posso pregar contra vocês, cara? Tentando abrir essa tua cabeça oca e explicando pra ti aqui o evangelho, macho. Então, meu amado, 1 de Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, macho. Então, ele estava mandando os discípulos dele, os 12, fazer em memória dele, até que ele voltasse. Voltasse da onde, Lira? Voltasse dos mortos, macho. Ele não ia morrer e não ia ressuscitar. Então, mais uma vez, o teu canguloso te engana, né? E diz, manda tu esperar Jesus, porque Jesus vem buscar a igreja. Canguloso, desgraçado, onde é que tem aqui na Bíblia dizendo que ele vem buscar a igreja? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Qual é? Fala para mim aí, infeliz. Então, meu amado, a igreja já está em Cristo. A igreja já é dele. A igreja está com ele. Ele já habita na igreja. A igreja já é templo e morada dele. Como é que ele mora em mim e eu vou esperar ele voltar, ignorante? Como? Aqui, quando ele falou, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Até que eu volte da onde, macho? Do mundo dos mortos. Do túmulo, macho. Até que ele voltasse do túmulo. E ele voltou no terceiro dia, está vazio. Ele apareceu a Maria, apareceu aos 12 discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas. Para com essa mentira, canguloso. Então, meu amado, aqui no 25 diz assim, olha, por semelhante modo, depois de haver ceado, cear para os judeus
como eu já expliquei, é um jantar. É um jantar porque é após as 18 horas e que é um jantar noturno. Viu, doutor em teologia? Então, olha, por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, meu amado, aqui ele está dizendo que o sangue dele, que não seria o suco de uva, aqui ainda é sombra, ainda é antes da cruz, ainda é antes da morte, ainda é uma simbologia. Ele está dizendo que lá na cruz, o sangue dele ia representar, ia representar a nova aliança no sangue dele. Por quê? Porque quando ele derramasse o sangue dele lá na cruz, e que ele falasse tetelestai, e está consumado, o que que significa, Lira? Significa que ele, Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, e que na cruz ele disse que tudo já estava consumado. Então, a partir dali, quando ele derramou o sangue dele na cruz, estava representando o início da nova aliança espiritualmente, porque o templo ainda ia continuar de pé, a lei de Moisés ainda ia prevalecer. Isso é fisicamente, juridicamente, porque espiritualmente não tinha mais nenhum valor. E por que, Lira? Porque o templo lá em Jerusalém só ia cair quando se cumprisse toda a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, e Daniel 9, 24, que ainda seria o filho, ainda viria o filho da perdição, ainda viria a grande tribulação que vocês estão esperando por causa do teu cão guloso, que ainda teria a volta de Jesus de Nazaré, ainda viria o filho da iniquidade, né? Viria o filho da iniquidade se sentindo o próprio Deus e que sentaria no santuário de Deus. Qual era o santuário de Deus que o filho da iniquidade sentou? O templo, mas lá em Jerusalém. Não tem mais filho da iniquidade para sentar no templo de Deus. Por quê? Porque o templo dele somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então quem é que vai se sentar em nós? Entende, meu amado? Então, amado, aqui ele diz assim, ó, no 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Quem é? Ele está falando com quem? Ele está mandando, fazer isso em memória dele toda a vida que eles iam continuar fazendo a Páscoa, que não era só um dia. Então, toda vez que ele ia tomar lá do suco de uva, ele disse aqui para os 12 discípulos dele: não foi para tu, macho. Não foi para tu, não foi pro teu cão guloso e não foi para mim. Ele está falando com os 12. Então, ele está dizendo aqui que todas as vezes que ele fosse beber desse suco de uva, ele fizesse isso em memória dele. Por que, Lira? Em memória? Porque ele ia morrer. Então, amado, ele morreu na sexta e permaneceu morto no sábado. E no domingo, eles continuaram fazendo em memória? Claro que não, mano. Por quê? Porque ele voltou, cara. O teu pastor não falou pra tu, mas eu aqui do YouTube, Haroldo Lira, eu tô falando pra tu, tô te dando essa notícia. Ele voltou no terceiro dia, macho. E só se faz algo em memória de quem tá morto. E ele não mandou tu fazer nada em memória dele.
Ele mandou foi os 12 discípulos. Quem mandou tu fazer foi o teu ladrão, macho. Para te manter escravo. Entende? Então, no terceiro dia, eles não fizeram mais. E vocês, parece um monte de abestado, vocês, para atender o teu pastor, o teu cão guloso, esse teu infeliz, vocês fazem até hoje. E o que é que tu tem com isso, Lira? Meu amado, eu não tenho nada com isso. Mas o que eu tenho com isso é que você está usando o nome do meu pai, dizendo que ele está morto, macho. E quem está morto é vocês, que só servem a homem e não servem a Deus. Vocês já morreram há muito tempo e não sabem. Por quê? Porque, meu amado, se um cego carrega outro cego, né? Vai cair um ou vai cair os dois no barranco? Os dois, macho. Vai cair os dois. E vocês já caíram faz tempo e não sabem. Então, meu amado, aqui no 26 ele diz aqui, ó, olha aqui o que é que Paulo fala aqui no 26, que também está lá, na antiga aliança, porque aqui é o principal ordenança da lei de Moisés, que era a Páscoa. Não é Santa Ceia. É a Páscoa. Então, cara, 1 de Coríntios 11, 26. Olha aqui o que vocês fazem, ó. Preste atenção o que tu faz e vê se tu acorda, macho. Acorda, não tem vergonha, cara. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, evangélicos. Cara, não tem vergonha de bater no teu peito e dizer, olha, eu fui enganado a vida inteira. Eu fui enganado por esses cão guloso, por esses falsos pastores. Eu fui enganado a vida inteira. E que eu não quero mais ser enganado e eu quero servir a Deus somente em espírito e verdade. Por quê, meu amado? Porque, meu amado, senão tu vai viver a vida inteira nesse engano, mas do qual eu vivi com 58 anos. Com 58 anos, tá com menos de um ano que eu enxerguei a verdade. Meu amado, tu sabe o que foi que me fez sair da mão desse cão guloso? Um cão guloso lá da Washington Soares, que agora é até político. O cão guloso que dizia que Deus estava falando com ele, que dizia que Deus está mandando ele fazer. O cara chorava, dizendo que estava brigado com a esposa dele, porque o cara roubava no começo, o cara roubava no meio, o cara roubava no fim, e o cara sempre dizia que estava tudo no vermelho, macho. Tudo no vermelho. O cara chorava no microfone, cara. E tu sabe o que foi que fez eu sair da mão desse cão guloso? Romanos 2,13. Porque um simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus. Então, meu amado, graças a Deus, que eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a mente de Cristo, e eu entendi imediatamente, não pelo meu entendimento, mas pelo entendimento do Espírito Santo que habita em mim. Então, eu digo, mais um simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus. E Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. E o que é que o teu cão guloso prega, macho? O teu cão guloso só prega a antiga aliança, macho. Fazendo macumba. O cara fala em língua que ele não sabe nem o que é. O cara faz as pessoas cair dentro da igreja, porque tem uns infelizes lá que botam a mão na cabeça da gente, que bota a força, que você tem que ser muito forte para não cair, amado. E que da última vez que esse cara veio fazer isso comigo, que eu não caí, o cara chegou perto de mim e diz assim, dá lugar, vaso. Dá lugar, vaso. Meu amado, isso é uma mentira, meu amado. Isso não é igreja, isso é um terreiro de macumba, macho. Então, meu amado, aqui, olha, em
1 de Coríntios, que esse cão guloso não prega isso aqui para tu, macho. E se ele pregar, ele está te chamando de burro. Porque, olha aqui, o que diz 1 de Coríntios 11:26, olha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ou seja, todas as vezes que tu come um pedaço de pão da padaria, que o cara faz lá, o cara faz fumando, o cara faz cuspindo, o cara faz o pão de todo jeito. Então, macho, olha, 1 de Coríntios 11:26, olha, porque todas as vezes que comerdes este pão, esse teu pão aí da padaria, e beberdes o cálice, que é esse teu suco mais barato da bodega, o que é que tu tá fazendo com isso, amado? O que é? Olha aqui, ó. Anunciais a morte do Senhor. Então, meu amado, todas as vezes que vocês pegam esse pedaço de pão e vocês pegam esse suco e bebem e fica nessa gritaria que vem o choro do chave cai em todos vocês e vocês vivem diz que é a unção do Espírito Santo, mentiroso. Que esse teu pão, esse teu suco aí, quando tu chega em casa, dá dor de barriga e tu vai pra privada e você joga fora e dá descarga. Esse pão aí que tu diz que é o corpo de Cristo. Então, macho, olha, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, macho. Então, meu amado, isso aqui nunca foi para tu. Isso aqui é a Páscoa da lei de Moisés, que era a principal ordenança da Páscoa. E que Jesus de Nazaré aqui não está falando contigo, metido. Não está falando com teu pastor, metido. E que não está falando com os gentios que não participaram de Páscoa, não participaram de nada disso aqui. Por quê? Porque os gentios estão fora da primeira aliança, porque era estranho, eram estrangeiro. E que eram escravos, os que tinha lá nessa geração, nessa transição. Então, Jesus de Nazaré, está mandando os 12 discípulos dele, e ele está dizendo que todas as vezes que ele comesse, não é todas as vezes para sempre, viu, inteligente? Ele está dizendo aqui, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Mas quando que Jesus de Nazaré está mandando os discípulos dele fazer? Até que ele viesse, macho. Viesse da onde? Dos Estados Unidos? Não. Viesse do mundo dos mortos. Viesse do túmulo. Que ele ia ressuscitar e que todo mundo sabe disso, só quem não sabe é vocês. Eu vou dar a notícia. Olha, no terceiro dia ele voltou, macho. Ele voltou no terceiro dia. Ou seja, já está com quase 2000 anos que ele voltou. E o cão guloso não avisou para vocês que ele voltou. E vocês continuam fazendo uma coisa que nunca foi para tu. E que Jesus de Nazaré não estava falando contigo, macho. Acorda. Então, mostrando aqui no Evangelho, mostrando aqui na Bíblia o porquê que nós pregamos contra vocês, abrindo o Evangelho, capítulo e versículo, e te explicando, coisa que o teu mentiroso não faz porque não sabe. Então, continuando aqui, olha, no 27 ele diz, por isso, aquele que comeu o pão, olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério, tá? Isso aqui é sério e grave. Olha, por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, meu amado, olha, vocês além de fazer uma coisa que nunca foi para tu, né? Fazer uma coisa que nunca foi para você, como eu já expliquei.
você está fazendo uma coisa indignamente. Por que, Lira? Porque, meu amado, isso daqui é quem podia fazer isso daqui e quem tinha dignidade para fazer isso aqui era os 12 discípulos dele, do qual recebeu a ordem dele para fazer. Então, vocês estão fazendo isso aqui indignamente. Entende? Indignamente. Então, você com isso, você está sendo réu do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque não foi para o gentio, mas isso aqui não foi para você, não é para o gentio. Então, aqui no 28, Paulo diz assim, ó, falando lá com a igreja de Corinto, ele diz, ó, examine, isso aqui ele não prega para tu, mas ele só prega para tu aqui a partir do 23. Do 23 acho que até o 26 eles pregam e manda tu fazer, porque é até que ele volte para quê? Ele diz que é para buscar a igreja. E aqui não tem nada a ver com isso. Que não tem aqui também dizendo que ele vem buscar a igreja já está com ele, macho. A igreja já está com ele. Por quê? Porque a igreja de Deus, cara, presta atenção, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, macho. Então, olha, antes da fundação do mundo, né, os Espíritos de Deus, ele já existia. E o que foi que Deus fez? Ele foi escolhendo. 1962, quando eu nasci, né, ele disse, ó, esse rapaz aí, eu vou escolher ele. E fez o quê? Enviou o Espírito dele, e esse Espírito se revestiu da carne de Haroldo Lira. E está aqui, eu espiritual, eu estou aqui numa participação comum de carne e sangue. Quando o Haroldo Lira morrer, quando o Haroldo Lira acabar a validade dele aqui na Terra, esse Espírito de Deus, que é o verdadeiro Espírito de Deus, que está revestido dessa carne, ele vai voltar para lá de novo. Por isso que o Evangelho diz, inteligente, que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é que faz Lira, o embaixador? Representa o seu país no outro país. E qual é o meu país? O céu. E eu estou fazendo o que aqui? Representando o meu país, pregando o evangelho do meu pai. Simples assim, meu amado. Que você diz que isso daqui é coisa do diabo. Não é coisa do diabo não, meu amado. Isso aqui é revelação do Espírito Santo, que é dado aos seus filhos espirituais quando se crê. Entende? Mas chamando ele de mentiroso, vocês não vão entender nunca. Então, meu amado, Paulo diz assim no 28, examine-se, pois o homem... examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, Paulo aqui, ele já está falando da graça de Deus em Cristo, amado. Então, olha, o pão e o cálice, na graça de Deus em Cristo, é o quê? É a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E o pão? Nós, embora muitos, nós somos apenas um pão. E que cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo. Entende, meu amado? Então, olha, ele diz aqui no 29, que é o que acontece com vocês, olha. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Ou seja, fazendo a coisa com ignorância e fazendo a coisa com ignorância, sem discernir, sem saber o que está fazendo, né? Então, você está fazendo sem saber que o que tu está fazendo não tem nada a ver contigo, né? Então você está bebendo juízo para tu mesmo. Entende, amado? E olha aqui o que Paulo diz, ó, no 30, ó, falando lá com os coríntios, que vocês dizem que Paulo está falando contigo e que está ensinando tu fazer. Olha aqui o que ele diz lá no 30 e vê se isso aqui faz sentido. Vocês dizerem que Paulo está ensinando tu a comer pão e comer suco, macho. Acorda. Paulo diz assim no 30, ó, isso aqui, macho, isso aqui, ó, esse capítulo, aqui, ó, 1 de Coríntios 11:30, isso aqui é uma realidade, né? É uma realidade dos evangelhos, o que vocês vivem hoje, macho. É porque vocês não enxergam, mas a gente olhando para vocês, a gente vê isso aqui, ó. Desculpa, mas eu tenho que falar, amado, para ver se tu acorda. Então, olha aqui o que Paulo está falando aqui em 1 de Coríntios 11:30, ó. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Meu amado, 30 anos comendo pão e comendo suco, amado. 30 anos comendo pão e comendo suco sem discernir, sem saber o que está fazendo. E vocês estão pelo teu pastor, né? Vocês receberam uma sentença do teu pastor, cara. Vê se tu muda essa sentença, vê se tu acorda. Então, qual é a sentença, Lira, que eu recebi do meu pastor? Cara, é tu fazer a vida inteira comer pão e comer suco, fazendo a Páscoa e dizendo que está fazendo a Santa Ceia, que nem no Evangelho não tem, macho. Será, cara, que tu vai morrer e tu não vai entender isso aqui, macho? Como uma irmã minha que se dizia pastora, coitada, ela morreu sem entender o Evangelho, e quando eu ia pregar para ela, parecia mais uma pipoca, macho, pulando. Vocês vão morrer e não vão entender isso aqui, gente. E a gente mostrando aqui na Bíblia, explicando tintim no tintim, mostrando vírgula, parando em ponto, parando em 2 pontos, explicando o que está depois dos 2 pontos, cara. Então, amado, 1 de Coríntios 11:30, olha aqui o que Paulo está falando, que o teu mentiroso, o teu cão guloso, o teu assaltante, ele diz que Paulo está ensinando tu fazer, cara. Olha aqui, olha, 1 de Coríntios 11:30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que já morreram, macho. O que eu acabei de falar, que eu não tinha nem visto isso aqui. Entende, amado? Olha aqui, olha. 1 de Coríntios, de novo, 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem, ou seja, que já morreram. Então, meu amado, agora, então, olha, aqui no 33, Paulo diz assim, ó, falando lá com os caras lá, com os religiosos lá, que achava que estava fazendo a santa, e que Paulo está explicando que é Páscoa, mas Paulo tá explicando isso aqui, que é Páscoa, que isso aqui, que Paulo, ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré, mas, e ele está narrando Lucas 22:14, que eu vou ler para tu lá, cara, porque a gente perde muito tempo com isso aqui, tentando abrir teu olho. E aqui ele diz assim, pois, irmãos meus,
Quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Os caras estavam fazendo era festa, como vocês fazem, macho. Vocês, o que vocês fazem? Vocês só vivem de festa, macho. Vocês só vivem de comer a carne. Um leva bolo, o outro leva bolo e refrigerante. O outro, vocês fazem churrasco. Vocês fazem churrasco que eu já fiz. Vocês se reúnem, né? E pedem para cada qual levar uma coisa. E dizendo que estão fazendo isso na igreja. Meu amado, aqui Paulo está dizendo, assim, pois, meus irmãos meus, quando vos reunir para comer, ó, esperai uns pelos outros, mas. Se alguém tem fome, ó, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Tá vendo aí, mano? Ou seja, o que eles estavam fazendo lá não tem nada a ver com Deus. E o que vocês fazem aí na tua sinagoga não tem nada a ver com Deus, macho. Nada. É o que Paulo está explicando aqui. Meu amado, o justo viverá por fé, macho. Fé em quê? Fé nas obras de Deus. Meu amado, tudo que tu vê a olho nu, né, não é fé. E essa festa que vocês fazem, né, bolo, refrigerante, café, churrasco, é pão, é suco, tudo isso aí é pro espírito ou é pra carne? É pra carne, macho. Quando isso daí dissolve, isso aí vai tudo pra fora, macho. E vocês comem de novo. Então, macho, olha, Paulo diz assim, se alguém tem fome, coma em casa. Vocês têm que comer pão em casa, macho. Tem que tomar açúcar em casa. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Ó. Quanto às demais coisas, eu a ordenarei quando for ter convosco. Paulo nem presente não estava lá. Nem presente Paulo não estava. Isso aqui é uma carta que Paulo fez à igreja de Corinto, porque ele ficou sabendo lá, macho. Disso aqui, de que eles estavam fazendo lá a Santa Ceia, a Páscoa, dizendo que era santa. Então, meu amado, deixa eu te explicar como é que o teu cão guloso ele faz para te enganar. E ele só lê aqui, 1 de Coríntios 11, 23. Ele só começa do 23. Ou seja, é o versículo, né? Aqui, ó, ele prega esse versículo aqui, né? E não prega o 17, que começa assim, ó. Como é que Paulo pode ensinar uma coisa para tu, macho? Aqui primeiro, aqui, ó, Paulo está dizendo assim, ó, nisto, Paulo dá início aqui às instruções com relação à ceia do Senhor, que não é santa. Paulo inicia dizendo assim, ó. Então, o teu cão guloso, ele prega para tu o texto sem contexto. Por quê, Lira? Porque ele vai lendo aqui em 1 de Coríntios 11, 23, que é o que está lá em Lucas, 22, 14. Mas ele não prega o contexto que diz assim, olha, presta atenção. Paulo inicia falando com os coríntios assim, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, ou seja, nisto que Paulo está escrevendo para eles lá, ele diz assim, ó, não vos louvo. Paulo começa desse jeito, mas como é que ele está ensinando? Ele começa dizendo aqui, olha, no que eu estou escrevendo para vocês aqui, eu queria que vocês soubessem que eu não concordo. É o que ele está dizendo aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, macho, que é o que vocês fazem. Como é que Paulo está ensinando os caras a fazer, e primeiro ele diz que não concorda no que eles estão fazendo. E depois ele diz que eles estão se juntando lá, que não é para melhor, e sim para pior, cão guloso. E no 18 ele diz, ó, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja,
e eu em parte creio. Então, Paulo está dizendo que estava sabendo, né? Paulo estava sabendo que havia confusão entre eles lá. Divisão é confusão. E qual era essa confusão, Lira? Essa confusão que existe de vocês para nós, chamando nós de mentiroso, né? E chamando Deus de mentiroso, dizendo que isso aí é a santa. E nós estamos mostrando aqui na Bíblia que é a Páscoa. Isso é a confusão que havia lá na igreja de Coríntios, que Paulo está falando aqui. Porque, aí Paulo diz aqui, ó, porque até mesmo importa que haja partida entre vós. Então Paulo está dizendo, olha, essa confusão que existe em vocês aí é importante. Por que, Paulo? Ó, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo, olha, essa confusão que existe aí entre vocês, isso tem importância. Por quê? Porque dentre vocês aí, vai conhecer aqueles que têm um entendimento e que vai dizer, olha, macho, isso aqui não tem nada a ver com ceia. Isso daqui é a Páscoa que fazia parte da lei de Moisés, que era o principal ordenança da Páscoa e que nós, gentil, nós não fizemos parte. Então, essa é a divisão que Paulo está falando, a confusão e que isso era bom. Entende, meu amado? Então, aqui, no 20 ele diz, ó, quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, preste atenção, macho, que o teu canguloso, ele não prega isso aqui para tu não, macho. Quem está pregando somos nós da graça, tentando te acordar. Olha, 1 de Coríntios 11:20, ó, quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, ó, não é ceia do Senhor que comeis, macho. Por que Paulo está dizendo que não é a ceia do Senhor que eles estão fazendo lá? Que é o que vocês estão fazendo. Por quê, Paulo? Por que, Paulo, que não é a ceia do Senhor? Porque, meu amado, eles estavam fazendo lá, era a Páscoa, que é o que vocês fazem. Que não existe Santa Ceia. Então, Paulo está dizendo, quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que comeis, macho. E no 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, só comida e bebida, só coisa para carne. Só isso, amado. A verdadeira festa de come. Então, Paulo continua aqui, ó, no 22, dando um puxavante de orelha neles, né? E eu pergunto para vocês também, olha, vocês evangélicos, ó, é 1 de Coríntios 11:22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Não tem? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvas-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Então, Paulo está o tempo todo dizendo aqui, mas que não é ceia, porque não é Santa Ceia, porque era Páscoa. Está dizendo aqui que ele não concorda. Está dizendo aqui que ele não louva. Está dizendo aqui que ele não concorda. Está dizendo que ele está envergonhando as outras pessoas. E você está dizendo que o cara está fazendo a Santa Ceia, só que está fazendo da maneira errada. Acorda, macho. Ou então me mostra onde é que tem aqui Santa Ceia. Que tu não vai mostrar nunca, nem tu e nem o canguloso. Nem esse doutor em teologia, nem esse canguloso do Chapeuzão, nem esse outro canguloso cabeça seca, nem esse canguloso deputado, e nem esse outro infeliz, esse bispo que diz que prega a graça. Então, amado, então Paulo está dizendo aqui que ele não louva. Nisto, certamente, não vos louvo. E no 23, eu já li para vocês. Não vou ler mais. Entende, amado? Então, olha, essa passagem aqui que Paulo está falando, né?
ele está citando aqui, ó, Paulo está citando aqui Lucas. Lucas 22, 19. Eu vou ler bem rápido, porque já chegou 1h04 só para mim explicar para vocês aqui a macumba da Santa Ceia, que é a Páscoa, e que nunca foi para tu ver o tempo que a gente leva por causa de vocês. Então, meu amado, Paulo tá falando isso aqui, olha, Lucas 22, 16, ó. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Vós quem? Eles, os judeus, os 12. Fazei isto em memória de mim. No 20, semelhantemente, aqui eu não estou lendo 1 de Coríntios não, tá? Eu estou te falando que é a mesma coisa que Paulo está falando lá. Que o teu canguloso não vai pregar isso aqui para tu nunca. Então, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. É isso que Paulo tá falando aqui. E bem aqui, olha, no 16, ele diz: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela se cumpra o quê? A Páscoa, macho. E quando foi que se cumpriu? Quando ele falou na cruz de Telestai. Se cumpriu a Páscoa. Toda a lei de Moisés. Entende, meu amado? Então, meu amado, vocês, né? Vocês só permanecem nesse engano porque vocês, né? Vocês são desobedientes a Deus, mano. Vocês são desobedientes a Deus e são obedientes o cara que te rouba e que te deixa cada vez mais lascado, mas te ameaçando, te apresentando um Deus pobre, um Deus mesquinho, o Deus que tu tem que trabalhar para sustentar ele. Meu amado, como que você não consegue ver isso, amado? Como, meu amado, que tu não consegue ver isso? Olha, aqui, como eu já li, em Lucas 22, que Paulo está citando, né? Aqui, o tempo todo, se fala aqui na Páscoa, mas os discípulos preparam a Páscoa, que eu já li para vocês lá eu já li para vocês lá no primeiro vídeo, que é o porquê que nós pregamos contra o sistema evangélico. Então, eu vou continuar falando isso aqui e eu vou botar a parte 3, abrindo a Bíblia e te mostrando o que é que teu canguloso manda tu fazer e que Deus já fez e que tu tá na mão dele servindo de palhaço e que ele é o dono do circo e é só quem tem lucro. Entende, meu amado? Então, eu gostaria de te agradecer aí, obrigado, né? Espero que vocês parem para pensar um pouco e vá nos capítulos e versículos do qual eu citei e confira aqui no Evangelho, que é para tu servir a Deus, não é para tu servir a mim e nem é para servir o teu canguloso e nem é para servir a tua igreja, porque a igreja és tu, macho. E também não é para tu servir a qualquer homem, é para tu servir ao Cristo ressuscitado, crendo no que ele já fez, e não querendo dar uma de tiririca e querendo imitar ele, que é o que o teu canguloso manda tu fazer. Então, amado, dito essas coisas, eu vou me despedindo aqui e vou dar continuidade nessa pregação, o porquê que nós pregamos contra esse sistema chamado de sistema evangélico e mostrando aqui na Bíblia. Então, muito obrigado e graça e paz.